Olha só, a história que está movimentando o futebol nos últimos dias tem nome e sobrenome, hein? Richarlison. A gente está ouvindo muito falar de uma possível saída dele do Tottenham e o Flamengo, claro, já aparece nessa conversa. Então bora lá, vamos destrinchar essa história para entender o que é fato e o que é só boato. E a pergunta que não quer calar, que todo mundo está se fazendo, é essa: Richarlison no Flamengo é um sonho muito distante ou tem alguma chance de virar realidade? Para a gente responder isso, precisamos olhar para os fatos, né? E tudo começa lá na Inglaterra, na situação atual dele. Então, por que essa conversa está rolando agora? Bom, o ponto de partida é a relação do Richarlison com o clube dele, o Tottenham. Parece que essa parceria está chegando no momento de decisão, sabe? Olha que interessante, apesar de ele ter contrato até junho de 2027, as informações, segundo a ESPN, são de que o Richarlison e o próprio Tottenham já estão conversando sobre uma saída no fim da temporada de 2025,26. Ou seja, existe um acordo ali, um entendimento de que talvez um novo ciclo seja o melhor para todo mundo. E isso, na prática, abre a porteira para as negociações. Bom, com a porta aberta, vem a pergunta de US$ 1 milhão, ou melhor, de muitos milhões de euros. Quanto custa para tirar o pombo de lá? E é aqui que a história começa a ficar bem, mas bem interessante. Vamos falar de dinheiro. E o Tottenham não tá fazendo mistério, não. O clube inglês já botou um preço bem claro na vitrine para quem quiser contratar o atacante na próxima janela. 25 milhões de euros. Esse é o valor. Só de olhar esse número para um jogador do nível do Richarlison, já dá para ver que tem algo diferente aí. Mas o que isso quer dizer em reais? Convertendo, a gente está falando de mais ou menos 156,8 milhões de reais. É muita grana, sem dúvida nenhuma. Mas o mais importante não é só o valor, é o contexto por trás dele. E aqui está o pulo do gato. A própria apuração da fonte diz que é um valor bem abaixo do que o centroavante já valeu. Traduzindo, é como se o Tottenham estivesse fazendo uma promoção, é um desconto bem considerável para um jogador com o nome e o potencial dele. E por que isso? Bom, a lógica do clube é puramente de negócio. O Richarlison teve seus altos e baixos por lá, e a ideia é vender agora para garantir esse valor, e não correr o risco de ver o preço dele cair ainda mais lá na frente, sabe? É uma estratégia para não perder dinheiro. Ok, então o clube quer vender, o preço está da mesa. Mas e a peça mais importante desse quebra-cabeça? O que o próprio Richarlison quer para o futuro dele? É aqui que a coisa dá uma complicada. O Richarlison está numa verdadeira encruzilhada. A prioridade número 1 dele, o foco total agora, é continuar na Europa. Ele quer um projeto competitivo, um time onde ele possa ser protagonista. Só que, ao mesmo tempo, ele não fecha as portas para o Brasil. Ele está disposto a, pelo menos, ouvir o que os clubes daqui têm a oferecer. Então, para ficar bem claro, tá? O ponto principal é este: uma volta imediata para o Brasil não é o plano A do Richarlison. E essa informação é crucial, porque ela explica por que a negociação com qualquer time brasileiro, mesmo com esse cenário todo, não é tão simples. E é exatamente nesse ponto da história que o Flamengo entra. O clube está de olho em tudo isso, observando de perto, mas com muita calma, com uma mistura de estratégia e paciência. Vamos entender qual é o papel do rubro-negro nisso tudo. O interesse do Flamengo é totalmente estratégico. A diretoria quer um atacante de peso para criar uma competição saudável com o Pedro, e o perfil do Richarlison agrada muito. Na janela de janeiro não apareceu ninguém que se encaixasse no que eles queriam, então os olhos se voltaram para o meio do ano. Mas é importante deixar claro, por enquanto é só monitoramento, não tem proposta na mesa, não tem negociação rolando. E essa cautela toda tem motivo. Uma contratação desse tamanho não acontece por impulso. É preciso um planejamento financeiro gigante, ter dinheiro em caixa para bancar tudo isso e, principalmente, um alinhamento total entre a diretoria e a comissão técnica. Tem que estar todo mundo na mesma página. Certo, com todas essas peças no tabuleiro, o que a gente pode esperar daqui para frente? Vamos dar uma olhada no cenário completo para entender o futuro do Richarlison. Mesmo com essa conversa de saída, os números dele na temporada mostram que ele continua sendo um jogador relevante. Foram 31 jogos, 8 gols, 3 assistências. Não é o auge da carreira dele e é por isso que o valor de mercado caiu um pouco, mas ainda são números que mostram que ele pode render muito. E é esse potencial que atrai o interesse de vários lugares. E o Flamengo não tá sozinho nessa espiada, não. Clubes da Arábia Saudita, da Turquia, todo mundo já deu uma sondada, já mostrou interesse. Isso cria uma concorrência, o que pode mudar o preço e, claro, a decisão do próprio jogador.
A linha do tempo aqui é bem clara. A janela de janeiro já foi. O momento chave, o dia D, vai ser em junho de 2026. É quando o Tottenham quer fechar negócio. E lá no horizonte a gente tem junho de 2027, que é quando o contrato dele acaba de vez. Portanto, a estratégia do Flamengo é a da paciência ativa. É ficar de olho, acompanhar cada movimento, cada notícia e estar pronto para agir muito rápido se o cenário mudar. Se por acaso o Richarlison decidir que voltar para o Brasil se tornou uma boa ideia, o Flamengo quer estar na pole position. E aí, a gente volta para a nossa pergunta inicial, mas agora com muito mais informação. A vinda do Pombo para o Flamengo hoje depende de uma coisa, uma mudança de vontade do próprio jogador. Então a pergunta que fica no ar é essa. Será que em 2026 a gente vai ver o Richarlison jogando no Maracanã? A janela de junho vai começar a nos dar essa resposta.